Olá, seja bem-vinda a mais essa aula, onde hoje a gente vai falar sobre sogra. E para começar, eu não posso deixar de falar sobre as leis sistêmicas, que a primeira lei é a lei do pertencimento. Essa sogra, ela pertence a essa família. Então você tem que acolhê-la no seu coração, saber que ela pertence, não tem como você excluir ela de lá. Ela pertence àquela família e você tem que aceitar, porque afinal de contas você está chegando nessa família. Que é onde já entra a segunda lei, que é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia é que você chegou depois. Aquela sogra já existia antes mesmo de você chegar naquela família. Então, se você quer que o seu lugar seja respeitado, o seu lugar da hierarquia, já que você está chegando naquele sistema familiar, você precisa respeitar o lugar dela como sogra. Você tem que respeitá-la, porque somente através dela você pode ter o seu marido hoje, ter o seu companheiro. Então, através dela, porque o fluxo da vida não parou nela, que hoje você pode ter esse marido, esse esposo, ter esse companheiro de vida para você. E a terceira lei é a lei de troca, que apesar de haver respeito, apesar de haver tudo entre vocês duas, é preciso que haja um limite. É preciso que você saiba estabelecer limites. Por exemplo, acontece muito das pessoas, minha sogra se intromete muito na minha vida, minha sogra fica se intrometendo na criação dos meus filhos, minha sogra quer dar pitaco em tudo que acontece. Eu já recebi muitas caixinhas das pessoas. Uma bem específica foi de um rapaz que tudo que acontecia na família dele, na casa dele, né, ele contava para a mãe. E acabava que a mãe dele ficava zangada com a mulher dele, criava um conflito, porque ele não sabia ter a intimidade dos dois preservada e saía contando tudo para a família dele, contava tudo que acontecia. Se acontecia uma briga, ele ia lá e contava. Então, isso não é o certo a se fazer, é preciso estabelecer limites. Mas agora eu te pergunto, como estabelecer limites? Se você todo final de semana você está na casa da sua sogra, você mora dentro da casa da sua sogra, está lá todo dia enfiada lá, você está lá todo dia, ela está vendo tudo que está acontecendo no seu relacionamento. Como você quer estabelecer limites? Se ela fica cuidando dos seus filhos para você trabalhar, um exemplo, né? Ela fica cuidando dos seus filhos, como que ela não vai dar pitaco na sua vida dessa forma? Então, a primeira coisa, se você quer estabelecer limites, é cada um no seu quadrado. Não se usa o cartão da sogra para fazer compra, para fazer dívida no nome dela, esse tipo de coisa. Não adianta você ficar sendo sustentada por ela, talvez você mora na casa dela, ela compra comida para você, cuida dos seus filhos. Então não adianta você querer estabelecer um limite, sendo que ela está fazendo parte ali da convivência e de uma forma ou outra ela vai se intrometer. Para estabelecer limites, você precisa estar em um lugar de adulto. Adulto depende de outras pessoas. Adulto trabalha sem depender de mãe, sem depender de sogra. Trabalha, faz as suas coisas sem depender de outras pessoas. Então, na sua posição de adulta, se pergunte: por que você se atraiu por um homem que é filhinho da mamãe, que precisa contar com a mãe para tudo, que ainda não cresceu, ainda não tomou o lugar de homem? O que tem dentro de você que está fazendo com que você se atraísse por esse tipo de pessoa? Tem algo dentro de você que fez você se atrair por ele, que complementa aquilo que existe dentro dele, complementa essa dinâmica que existe na sua família. Comece a olhar se ele tem um pai, se lá com a mãe dele existe um homem do lado dela, ou se é esse filho que tomou o lugar que era do pai. Se esse filho que é filhinho da mamãe se atraiu por você, também tem um motivo. O filhinho da mamãe, ele procura uma mãe. A maioria dos conflitos do relacionamento acontece porque essa mulher quer mandar nesse homem e gera o conflito com a sogra, que também quer mandar nesse homem. E a mulher, ao invés dela tomar a posição dela de esposa, ela acaba tomando posicionamento de mãe. Ela quer competir esse lugar de mãe com essa sogra. E por isso acaba gerando conflitos.
ela quer mandar naquele filho, quer mandar naquele homem, e acaba gerando conflito no relacionamento. A mulher não está tomando o lugar dela de esposa. Pode acontecer também, uma segunda questão, é que a mulher acaba brigando com a sogra de uma posição infantil. Ela acaba competindo quem é que o homem gosta mais, se gosta mais da mãe ou se gosta mais da esposa. Então acaba naquela competição infantil, porque muitas vezes o relacionamento já está infantil e entra uma terceira pessoa, que é a sogra, para competir esse amor com a esposa. Uma outra questão também é que se você tem alguma competição com as mulheres, talvez você esteja tão ferido por dentro que você acaba competindo com todas as mulheres. Isso quer dizer que você tem alguma questão com o seu feminino, que você não consegue socializar com as mulheres, não consegue ter amizades com mulheres e acaba entrando em uma competição com o feminino. E voltando à questão da mãe, a mulher que se posiciona como mãe no relacionamento, na verdade ela está querendo ensinar ao outro como ela gostaria de ser tratada, como ele deveria cuidar dela. E ela acaba nessa questão dela querer ensinar a ele como ela deve ser tratada, ela acaba se tornando mãe do parceiro. E muitas vezes você precisa olhar também para esse marido. Talvez ele tenha uma necessidade de amor pela mãe, não resolveu as questões com a mãe, né? Com certeza, se tem esses problemas, não resolveu a questão com a mãe. Tem problemas com o pai. E muitas vezes ele tem questões internas que você também não entende. Mas você tem que entender que você também tem questões internas que você não resolveu. Então você entender que você e a mãe dele são diferentes, vocês têm papéis diferentes. A mãe e a esposa são duas mulheres. A mãe recebe o filho de braços abertos e a mulher recebe o filho de pernas abertas. Então você tem que cumprir o seu papel de mulher. Não adianta você querer competir com a mãe, não adianta você querer mudar. Então você tem que procurar primeiro entender o porquê que ele age dessa forma, entender por que você se atraiu por essa pessoa que age dessa forma, resolver as suas questões internas e tomar o seu papel. Ele vai sair do papel de pai lá, que está envolvido com a mãe dele ainda, tomar o papel dele de homem, você tomar o seu papel de esposa, sair da posição de querer ser mãe dele, ou outras posições que você esteja, e ficar na posição de homem e mulher. Fazer o seu papel como esposa. Com certeza a nora precisa ser valorizada, você precisa valorizar a sua sogra. Então você quebrar essas questões, procurar entender o porquê das coisas, é fundamental. Se você se resolver, o outro vai tomar o papel dele também, igual eu já falei em outras aulas, que quando você toma o seu papel, automaticamente a outra pessoa vai pro papel dela. Pode demorar, mas ela vai. Talvez você esteja no papel errado e por isso essas coisas estão acontecendo. Então, eu espero que você tenha aprendido algo novo nessa aula. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. E deixe seu comentário aqui abaixo e eu te espero na próxima aula.